Olá, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos entrando aí na nossa segunda aula gravada nesse período meu de viagem, por questão de fuso horário, a gente precisa fazer dessa forma. Nós estávamos com 4 horas de diferença e agora, quando eu gravo essa, se fosse dar aula exatamente no dia determinado, estaríamos com 5 horas de diferença. Mas conjugando aí os nossos esforços, os meus e os dos irmãos, nós vamos ser eficazes aí naquilo que é mais importante, que é transmitir conteúdo da nossa disciplina, e vamos obedecer a mesma dinâmica da primeira aula. Eu darei aqui, farei uma exposição entre 50 minutos e 1 hora, mais ou menos, do tempo que nós temos da nossa aula, e o restante fica reservado para um exercício de fixação, que nós vamos sempre deixar para que vocês façam, e eu creio que assim vamos ser mais eficazes no aprendizado, nessa dinâmica aí diferenciada por conta da minha viagem, ok? É, Nós estamos estudando, dando prosseguimento aos nossos estudos em História do Pensamento Cristão 1, e estamos avançando já aí, né? Partimos da alta Idade Média para a baixa Idade Média, já nos aproximando do período dos pré-reformadores, mas é importante que a gente observe nessa essa transição do pensamento, né? Isso é muito importante, precisa ser feito, precisa ser compreendido. Agora, nós temos uma dificuldade, né? Que é a dificuldade da distância. Nós estamos falando de séculos passados, né? E nós não estamos próximos desses acontecimentos e buscamos, de alguma forma, reconstruir a história. E quando se diz respeito a reconstruir a história do pensamento, da evolução do pensamento, isso é alguma coisa muito complexa, né? Nós vamos ler muito sobre isso, vamos observar vários pontos de vista a respeito e, às vezes, conflitantes, mas o importante dessa disciplina é que a gente conheça, né, essa transição, que a gente conheça as influências, né, que nortearam o pensamento, assim como a gente estuda a história da igreja, história do pensamento cristão, a gente observa que o que provocou o pensar teológico tem a ver com o que ocorria ao redor da igreja, daqueles pensadores, né? As influências exatamente do que eles viveram e como reagiram a todas essas influências. E torna-se um estudo importante porque nós também estamos na história, nós também estamos vivendo um tempo que nos provoca, é, nós temos que reagir e saber reagir adequadamente. E olhando para a história, olhando lá para o passado, para esses homens que já viveram isso, a gente percebe o quanto nós somos beneficiados. Por isso a importância dessa disciplina, né, de nos dedicarmos a conhecer, né, e, portanto, assim trazer para a nossa realidade as melhores práticas em relação ao pensamento cristão, ok? Então, nós vamos aqui, eu vou colocar os slides que vão nortear a nossa aula e depois, ao final, vocês farão, eu vou pedir para a nossa aluna, né, representante aí, a nossa cooperadora, Camila, para que ela distribua para vocês o link, vai ser num formulário do Google, para que vocês responderem ali sobre a súmula teológica.
Nós vamos falar um pouco sobre Tomás de Aquino, vamos até avançar um pouco, mas como não tem como nós estudarmos todos os documentos, né, da história da igreja, desde a patrística, escolástica, avançando aí, né, até a reforma protestante, a gente busca pesquisar, ter algum conhecimento daqueles documentos mais importantes ou os que se destacaram ao longo da história, ok? Vamos então prosseguir. Vamos lá. Nós estamos aí no pensamento cristão ainda na era medieval, né? E precisamos aí falando, já temos falado bastante, né, sobre a escolástica, e eu estou sempre retomando, né, para que isso fique bem fixado. É um momento importante, é um sistema de pensamento importante, assim como a patrística, né, especialmente naquele período, o Santo Agostinho, né, que vocês se dedicaram aí no trabalho, e nesse caso aqui a escolástica o Santo Agostinho, o santo aqui Tomás de Aquino, São Tomás de Aquino, né? E aqui são apenas notas históricas, né, de onde ele nasceu, é, que ele foi, né, um frade dominicano, filósofo, teólogo, né, ícone da Igreja Católica até hoje. Ele foi consagrado como filósofo da Igreja Católica, mas é interessante, né, a vida dele. Ele foi uma pessoa muito calada, né, introspectiva, até tinha esse apelido, né, mula, muda. E os seus mugidos, né, hão de ouvir-se em todo mundo, foi meio que uma profecia de um dos seus mestres aí, apenas uma curiosidade que faz parte do contexto da formação dele. Também um conflito familiar, né? A sua família nobre opôs-se à sua entrada na ordem dominicana, que era, né, destinada, né, ao cuidado dos pobres, né? E conta-se, né, que ele chegou a ser preso, né, num castelo da família por um ano para que ele desistisse, né, desse tipo de contato, né, que não era para a sua família algo adequado, né? E a carreira dele, né, se desenvolveu, né, em Paris, né, no caso a França, né, na Itália, e tornou-se, como a gente já tem falado aqui, esse expoente da escolástica, tendo como método de ensino a união, né, da fé e a razão. E, como eu já disse para vocês, né, nós vamos falar sobre os principais escritos dele, mas ao final nós vamos nos dedicar à Suma Teológica, né? É, e ele foi uma pessoa que escreveu muito, né? Que redundou muito os seus escritos. É, ele foi uma pessoa, ele me lembra até na forma como ele escreve, e eu gosto, né? Tem gente que não gosta, o Martin Lloyd Jones, né? Se você ler obras de Martin Lloyd Jones, ele é bem prolífico, né? Realmente. Ele exaure um tema, né? E isso agora, né? No século passado. Agora eu fico imaginando nesse tempo, né? Isso deveria ser ainda mais assim denso, né? Aquilo que se escrevia. Mas é claro que havia um valor extraordinário em tudo que ele escreveu, tanto que a própria Igreja Católica usa as obras, né, e a filosofia de Santo Agostinho para moldar a própria doutrina, né, da Igreja. E essa é uma das obras dele, né, a obra mestra, que é uma teologia, né, um guia sistemático sobre questões da fé e da razão, sobre a existência de Deus, até a ética, os sacramentos, ou seja, tudo aquilo que hoje orienta, de fato, a Igreja Católica, nessa filosofia tomista, ela é insensada até hoje e é realmente uma base aí singular e importante para a Igreja, né? Isso nos
deveria chamar a atenção, né? Também como igreja protestante, em que os pensamentos ficam muito diversificados e às vezes falta, né, uma unidade, não unidade de ideias, né? Mas quando a gente tem a palavra de Deus, essa disposição mental, né? O homem é criativo, o homem pensa, mas deveria se submeter à palavra de Deus, né? Isso é importante. O que eu vejo hoje é uma dispersão do pensamento, uma fragmentação, né, das ideias, uma autonomia que eu creio seja ruim, né, a ponto disso, muitas vezes, criar expressões de fé estranha, mesmo entre igrejas que se denominam ainda, né, igrejas tradicionais, históricas, por conta exatamente disso, né? As pessoas falam o que querem, como a gente estudou aqui, né? Esse movimento também dessa época, o misticismo, né? E quem se abandonava à sistematização das ideias, da fé, né, a organização dogmática, para dar mais ênfase ao, à intuição, à emoção, à experiência, aos sentimentos. É muito perigoso, né? Então a gente tem a Suma Teológica, tem a Suma contra os Gentílicos, escrita para defender a fé contra os não crentes, né? Focando-se no que a razão pode descobrir sobre Deus. Bom, é uma forma de a gente alcançar os que não creem por meio da filosofia, né, por meio da razão. É claro que a gente sabe que isso não é possível, né, porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo não é a razão, mas é o Espírito Santo de Deus. A gente já falou também sobre as cinco vias inseridas, né, na Suma Teológica, são lógicas, né? Demonstrações lógicas da existência de Deus, é, baseado naquilo que é observável, né? Aquilo que é empírico, né? Então, a partir daquilo que o homem é capaz de observar, de compreender e desenvolver noções, ele pode, né, compreender também e entender e até mesmo conhecer Deus. Bom, é, é claro que a gente não vai fazer aqui uma exposição, né, dessas cinco vias, né, de como isso tudo era articulado, dinamizado. Mas é bom quando a gente pensa é, a respeito de como, muito antes de Tomás de Aquino, Paulo falou sobre isso aos Romanos, né? Aquilo que de Deus se pode conhecer, né, no primeiro capítulo, a partir do verso 18, quando ele diz, né, a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade dos homens que detêm a verdade pela injustiça, pelo que se pode conhecer de Deus. Aí começa, ele diz que Deus pode ser conhecido por meio das coisas que foram criadas, né? E no capítulo 2 ele também depois vai referir-se à consciência, né? Que é uma forma de tribunal, ou seja, o homem por meio das coisas que são criadas, da observação das coisas, o homem pode conhecer Deus. E a ponto de que essa observação e essa noção estabelecida a partir do contato com a criação de Deus, seria inclusive meio, né, de aplicação da justiça de Deus. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, né? Porque tendo conhecimento de Deus, ou seja, é possível ter o conhecimento de Deus por meio das coisas que foram criadas. E é, esse sistema, né, de Tomás de Aquino, ele tem, né, uma certa coerência com aquilo que o próprio Paulo expõe ali aos romanos, né? Ele, portanto, usa a razão para descobrir a respeito de Deus. É, ele também desenvolve, né, algo a respeito da síntese, né, entre
o aristotelismo e o cristianismo, ele, então usa a filosofia aristotélica para discorrer sobre influência e pensamento, né, a fim de, por meio dessa dinâmica da razão, da humanidade, né, o homem é capaz disso, buscar uma forma de compreender as questões da fé. E aí, por isso, ele soma fé e razão. Você pode unir a filosofia, né, a razão, a articulação, né, das ideias, para compreender as coisas de Deus. Então, ele dizia que ambas, a fé e a razão, são fontes do conhecimento distintas, mas que não se contradizem, né? Porque ele tem razão nisso, né? Ambas vêm de Deus, né? Paulo diz que o nosso culto, Romanos 1, 12, 1 e 2, né? É culto racional e que a gente deve experimentar as coisas de Deus a partir da transformação da mente, que não deve estar em conformidade com o mundo, né? Mas com as coisas de Deus. E é claro que isso tudo vem de Deus, né? E no caso, né, se a fé, se a razão parece contradizer a fé, há um erro na lógica, né, humana. Eu recomendo sempre aos alunos lerem Instrumentos nas Mãos do Redentor, se eu não me engano, é de Paul Tripp. É um livro muito bom. Ele é, a meu ver, um livro devocional que nos mostra como Deus nos criou e o propósito para o que fomos criados e como Ele pode nos usar. Mas é muito interessante como ele descreve a humanidade e como Deus criou o homem, que capacidades deu ao homem, a fim de que o homem pudesse se comunicar com Deus. Deus criou um ser com o qual ele poderia se comunicar, né, no nível pessoal, né, razão, emoção, volição. E nesse nível, né, o homem deveria, e Deus deu essa capacidade, compreender aquilo que lhe era comunicado, julgar, assumir uma posição a partir desse julgamento e com isso formar a sua identidade. Isso, é claro, é a teologia da formação espiritual, né? Mas tem a ver, né, com essa defesa de Tomás de Aquino, que é unir fé e razão, né? Que Deus, né, tanto quanto uma quanto a outra, fé e razão, são virtudes, né, ou criações de Deus no homem, para que o homem possa compreender e ter noção da vida, né, diferentemente dos demais animais, né? A lei natural, né? Ele argumenta que existe uma ordem moral objetiva inscrita na natureza humana, como a gente já falou, que Paulo fala aqui em Romanos, capítulo 1, que pode ser acessada, descoberta, independentemente da razão. Eu gosto, né, desse capítulo 1 e o capítulo 2 de Romanos, porque Paulo articula isso, né, muito bem, né, ali do capítulo 2 quando ele vai falar da consciência, né, que nos acusa ou nos defende, e antes ele vem falando, né, da noção que o homem pode ter das coisas por meio daquilo que Deus criou, e como Paulo articula a questão da mente, né? 3 vezes no capítulo 1, Paulo diz: Deus os entregou a uma disposição mental, né? Ou seja, realmente há uma lei natural, que é de Deus. Deus foi quem criou o homem, quem colocou no homem uma consciência que julga, né? Acusando ou defendendo, forma a noção de bem e de mal de tal forma que o homem possa assumir culpas, né?
a partir do que ele escolhe, do que ele determina para si mesmo, porque senão não seríamos seres morais, e o que Paulo está ali dizendo é justamente isso, para depois dizer, por isso todos pecaram, ok? Aí uma curiosidade, né? O Papa Leão XIII declarou o tomismo, né, como a filosofia oficial da Igreja Católica, é, pela sua, né, ele dá ao Tomás de Aquino, né, esse título, né, pela capacidade dele, né, de sistematizar ou conciliar fé e razão. Aí quando a gente compara, né, sempre é bom a gente fazer isso, Agostinho e Tomás, a gente não confundir essas coisas, né? A base filosófica de um e de outro, no caso Santo Agostinho, repetindo, que já falamos, de repente isso cai até numa prova. Platonismo, né? Neoplatonismo, que adaptou as ideias de Platão, ou seja, ele pegou a estrutura filosófica, né, de Platão para explicar questões de fé. Para ele, o mundo material é inferior, essa é a diferença, né, do Agostinho. A verdade está no mundo das ideias, em Deus. Ou seja, nós precisamos acessar as coisas de Deus para entender as coisas mais próximas aqui, né, de percepção mais imediata. Ou seja, o foco dele era precisamos, né, ser iluminados por Deus. Por isso que o Agostinho, né, a gente se aproxima tanto dele, ele é alguém com quem nós temos assim contato mais amigável, né, porque ele é mais devocional, digamos assim, mais eclesial. E foi muito habilidoso. Quem realmente aproveitou essa oportunidade de fazer um trabalho sobre Agostinho, não somente para ter uma nota, para produzir um trabalho acadêmico, mas quem se aproveitou para estudar, né, os seus escritos, né, a sua filosofia, né, a exposição do seu próprio coração, sua vida. É, alguns irmãos têm feito contato comigo de como ficaram encantados, né? E adotaram, digamos assim, o Agostinho, né? E no caso do Tomás de Aquino, não o neoplatonismo, o platonismo se utilizou mais do aristotelismo, né? Que ele praticamente ungiu, batizou, né? O pensamento de Aristóteles para explicar, né? Sistematizar, digamos, a fé da igreja, né? É, ao contrário de Agostinho, ele valorizava, como a gente já falou aqui, o mundo físico e os sentidos, né? O conhecimento começa na experiência concreta do mundo. É um ponto de vista dele, ok? Enquanto de Agostinho busca, né? Crê que o homem deve buscar a iluminação. Eu É, entre um e outro, é claro que me inclino mais para Agostinho, porque o homem, né, precisa desse cuidado de Deus. Sem mim, nada podeis fazer, disse Jesus, né, para permanecer nele, para compreender, para exercer aquilo mesmo que é a nossa salvação. Ok? Em relação à fé e razão, Agostinho, crer para compreender. A fé é o ponto de partida necessário. Creia primeiro. Sem a graça e a fé, a razão humana é cega, é claro, né? Pecado atingiu o entendimento, o raciocínio, né? Como Agostinho é bom de estudar, né? Tomás de Aquino, fé e razão são autônomas. Essa palavra é chave, né? Mas uma não está brigando com a outra, são complementares. A razão pode chegar a muitas verdades, como a própria existência de Deus, né? Mas na visão tomista, ele diz que a razão, por si só, né, ela consegue fazer isso por meio da lógica.
sem que a pessoa precise de uma revelação direta. Então, ele dá ao homem essa autonomia, né? De, por meio do intelecto, chegar a Deus. É uma discussão, né? Há quem diga, né, que se o homem mesmo for usar a sua inteligência sem corrompê-la, sem negar, né, que é o que Paulo diz lá também em Romanos capítulo 1, ele tinha o conhecimento de Deus, mas ele inverte. Ele adora a criatura ao invés do Criador. Ele tem o conhecimento de Deus, né? Então o homem corrompe, né, a lógica que o leva a conhecer as coisas de Deus. Ele corrompe, então ele não quer, por isso que ele é indesculpável, né? E por isso que ele precisa da graça de Deus, aí no caso, segundo Agostinho, para que essa corrupção, né, do intelecto se converta, né? E assim se renda à revelação de Deus, né? É, sobre a origem do conhecimento, né? Teoria da iluminação, do Agostinho, né? O Espírito Santo de Deus ilumina. O conhecimento da verdade absoluta não vem dos sentidos, mas de uma luz interior que Deus coloca na alma da pessoa, né? E iluminação. Quando a gente estuda bibliologia, né? Vocês já devem ter estudado, ou se não, vão estudar. Você vê ali a revelação, a iluminação, né? E a inspiração. Deus revelou, o Espírito ilumina, né? E nos inspira a partir do texto escrito na palavra de Deus, né? No caso, o Tomás de Aquino, não a iluminação, mas a abstração. O homem vai desenvolvendo, né, como se fosse uma folha em branco, uma tábua rasa, e ele vai construindo um conhecimento, quando, por meio dos seus sentidos, ele capta aquilo que é acessível a ele, né, por meio das coisas naturais da vida. Em relação ao homem, né, a visão do homem, corpo, né, Agostinho tinha uma visão mais pessimista. O corpo é visto como um fardo para a alma e a vontade humana está corrompida pelo pecado. Tomás de Aquino ele tinha uma visão mais integrada. O homem é uma unidade, corpo e alma, né? Monismo. O corpo não é uma prisão, mas parte essencial do que significa ser humano. Isso eu concordo com ele, né? É claro, né, que nós somos uma unidade. E a gente vê isso expresso em Salmos como 32, 38 e por aí vai, né? Davi fala bem sobre isso e tudo. Ok? Nós vamos interromper aqui essa primeira fase da aula para a gente avançar um pouquinho mais. Eu já disse aos irmãos o quanto eu me preocupo é, em estruturar, né, digamos assim, como evoluiu o pensamento na história, o pensamento cristão. Mas isso não é uma coisa muito fácil. Inclusive, existem estudos, né, dedicados a isso, né, dentro da história, por exemplo, da ciência, né, da história, que envolve outras, né, disciplinas como geografia, arqueologia, para que você consiga montar, né, uma história e alguma coisa plausível que nos ensine a respeito da nossa realidade presente. E quando falamos de um período da história do pensamento cristão, ou seja, esses 2000 anos para cá, isso também não é uma coisa muito
Não é uma coisa fácil, porque nós não estamos simplesmente apontando para fatos, nós estamos buscando compreendê-los e como eles evoluíram, né, a partir de todos os contextos dessa evolução da história, do período, né, da história da humanidade. E a gente tem falado aqui sobre período patrístico, já ficou bem lá para trás. Estamos aí falando bastante, né, sobre escolástica, já citamos alguma coisa sobre Renascimento. Vamos avançar pela pré-reforma e depois reforma protestante para culminar com essa nossa, o término da nossa disciplina, né? Mas como essas coisas todas se relacionam, isso é complexo, né? Eu mesmo estou na igreja, eu tenho 57 anos, estou na igreja há 51, 52 mais ou menos. Eu fui ali com uns 6, 5 anos, não sei, mais ou menos. E vejo a igreja evoluindo, né, na sua liturgia, não na questão teológica do ponto de vista da revelação, não, isso é imutável, mas de como a gente compreende, de como a gente se expressa, né, durante décadas, né, 5 décadas. E não vou ver muito mais do que isso, porque a gente não tem vida para ver tanta evolução como 2000 anos, né? Mas é assim uma fração de anos de uma vida em que você vê como as coisas foram mudando. E quando você tenta, digamos assim, explicar, dentro do contexto, por exemplo, da nossa denominação, quando eu comecei a participar de assembleias ali na década de 90 e aí entrando nos anos 2000 até hoje, aí quando você tenta voltar lá atrás para explicar o porquê, temos documentos, inclusive, que mostram isso, demonstram isso, mas é complexo, certo? Essas transições, elas são lentas e muitas variáveis influenciam, né? E você tentar remontar isso é difícil, isso é uma ciência, você tem que estudar, né? Mas é claro que a gente tem muita coisa boa que nos explica a respeito dessas coisas, mas não é algo fácil, né? Então, eu procuro assim, por isso sempre retomando, pegando aquilo que é mais que eu quero dar mais ênfase, porque eu creio que é o que vai nos permitir entender melhor essa transição da história junto com a forma de pensar teológica, ok? Cristã. Então, o pensamento cristão, ele experimentou uma transição complexa, movendo-se, né, de uma síntese rigorosa entre fé e razão para a valorização do humanismo, que vai entrar aí, né? Quando a gente estuda sobre Renascimento, né, desde lá de Carlos Magno e depois aí mais na Baixa Idade Média, né, culminando com a crítica, né, a igreja ela começou a receber muita crítica. Isso tudo, né, crítica não só à instituição, à igreja, aos papas, né, que assim a representavam, e tudo isso acabou por culminar, né, na pré-reforma e na reforma protestante, que nada mais é do que uma revolução do pensamento, né, cristão e que causou ruptura, né? Por isso hoje os protestantes. Então a gente busca, né, quando estuda a história da igreja, história do pensamento, criar assim períodos onde as coisas aconteceram para a gente ter assim uma noção, digamos, razoável, né, de como as coisas foram se desenvolvendo, né? E a gente falou, né, dos pais apostólicos, falamos depois dos pais da igreja, né, os pais polemistas, os pais os que defenderam a fé, dentro, fora da igreja, os apologistas, e aí entramos com a queda do Império Romano, já, mas a patrística avançando, aí depois vem o período da escolástica, mas outras coisas estavam acontecendo
e quem estudou a história da igreja medieval comigo talvez entenda melhor o que eu estou falando, né? E quando a gente pensa ali na Alta Idade Média, esse foi aquele período de feudalismo, marcado pela ruralização, por causa do quê? Um evento social, geográfico, político e de tantas outras influências que, inclusive, principalmente a queda do Império Romano, que acabou estruturando a sociedade, influenciando a economia. A gente fala da queda do Império Romano, mas também as invasões bárbaras e como a igreja, né, se valeu desse vácuo aí deixado pelo Estado para se, eu não digo nem se impor, mas digamos, eu creio, né, que Deus se proveu nesse período de homens piedosos para que a humanidade pudesse ter luz, né? E não como querem dizer, né, a idade das trevas sendo como sendo aí a Idade Média, né? A gente também pensa em baixa idade, alta idade média, né? Aquele período inicial ali, baixa idade média, que é quando há o declínio, né? Dos senhores feudais desse período caracterizado pelo domínio, né? Das pessoas por meio das posses, mas agora caracterizado pelo renascimento urbano, comercial, os cruzados, a transição para a modernidade. Então, isso está dentro dessa gavetinha aí, digamos aí, desse período da Baixa Idade Média, século XI ao século XV, ok? Então, a evolução do pensamento cristão na alta Idade Média e a sua transição para a Baixa Idade Média caracteriza-se, né, pela transição de um foco que sai ali do platonismo agostiniano, que a gente tem falado aqui, para uma sistematização aristotélica, escolástica, Tomás de Aquino, né? Culminando em críticas, aí já é mais um passo, que ensejaram o caminho para a reforma protestante. Quando uma coisa começa, quando a outra termina, na verdade elas são entrelaçadas, são sobrepostas. A gente não pode determinar aqui começou um, aqui terminou outro, não. São influências assim que vão ocorrendo em lugares às vezes diferenciados, em formas de pensar diferenciadas. A gente não pode esquecer que a igreja, como a igreja oriental pensava e como a igreja ocidental pensava, muitas vezes é, entravam em conflito, né, nas suas ênfases, nas suas influências. A igreja oriental influenciada mais pelos gregos, né, pela filosofia grega, mas a gente vê com a queda do Império Romano a igreja do Ocidente, né, ainda sendo muito influenciada pelo latim, né? Pela teologia, podemos dizer assim, romana, né? Para a gente separar aí as coisas, ok? A gente vê, repetindo aqui, né? A influência de Santo Agostinho, dominando ali pelo neoplatonismo, né? Enfatizando a interioridade, a iluminação divina, né? A superioridade da fé sobre a razão, creio para compreender, sempre bom. E incluindo aí também, logo um pouco depois, Agostinho ali, mais ou menos um pouco antes, ele sequer deve ter visto a queda do Império Romano. Ele, é claro, a invasão dos bárbaros foi uma coisa que não foi de um dia para o outro. Essa mudança, né, ali dos vândalos invadindo, né, e dominando depois e fazendo cair o Império Romano. O Agostinho, ele morre antes do que marca a queda do Império Romano, mas é lógico que ele tinha ali essa noção, né, das mudanças que essas invasões estavam trazendo, né, ali para aquele lado
da Europa, né, que a gente conhece hoje, né? Agora, a gente estuda também a história da Igreja medieval, né? Essa renascença carolíngia, né? O, houve um esforço, né, da Igreja ali, praticamente bancando o Estado, né? O rei. E ele era uma pessoa muito capaz, Carlos Magno. A gente estudou isso, né? A história da Igreja medieval. E ele se esforçou, né, para resgatar, né, o clássico romano, né, a- por meio do resgate da literatura, da música, da arte de uma forma geral, certo? E levando, né, a humanidade daquele lado do mundo, digamos assim, a valorizar, né, o intelecto, né, o pensamento, que iria depois a gente observar, né, vai vir a ser a escolástica, certo? O teocentrismo, né, que era uma cosmovisão, que a Igreja Católica, uma cosmovisão teocêntrica, ela vai transicionando, né, em que ela sendo a única detentora da verdade intelectual e espiritual, com o renascimento, ela vai começar a sofrer determinadas rupturas, ok? É quando a gente surge, então, a escolástica, a igreja, ela ainda tem certo domínio, mas essa independência intelectual que a escolástica vai permitindo, não rompendo com a igreja, fé e mais razão, digamos assim, certo? A escolástica ela surge também, né, nesse processo como um método em que as pessoas não somente seguiam o que a igreja dizia, mas passaram a pensar no que a igreja dizia. E isso acabou por desenvolver um espírito crítico que começa nas escolas catedráticas, já com a partir dos monastérios, as universidades, como Tomás de Aquino, e buscando aí fazer essa conciliação. Isso tudo vai, né, a igreja dominando a, as ideias, a razão, a espiritualidade, e agora a escolástica vindo a permitir a crítica. E a gente vai ver o quanto isso foi importante para que, dentro da própria igreja, uma revolução acontecesse. As pessoas começaram a criticar a própria igreja. E a escolástica, o Renascimento, são importantes nesse sentido. E quando a gente pensa, né, agora mais para perto ali dos pré-reformadores, o Renascimento, ele traz essa valorização do ser humano, o antropocentrismo, e o retorno às fontes originais, o humanismo, o que coincidiu com as críticas à corrupção da igreja. Antropocentrismo, quando a gente pensa hoje, né, o homem sendo valorizado, o seu intelecto, tem o seu lado ruim, que depois você vai ver lá mais para frente no iluminismo. Hoje a gente aí tendo repercussões na própria teologia, uma teologia mais liberal. Isso tudo tem a ver com esse período aí, que é um processo longo de séculos, em que o homem se redescobre, né? Esse renascimento faz com que a pessoa agora comece a se observar como capaz, certo? E isso faz com que a humanidade, né, as pessoas que são ícones desse movimento, certo? Voltem, né, ao humanismo. E a igreja ela vai perdendo espaço, digamos aí, de determinação intelectual e espiritual para a autonomia das pessoas em criticar. E
Surgem, portanto, aí vão surgindo, né, nesse caldo todo aí de mudanças, de influências, né, figuras como Wycliffe, o, na Inglaterra, o Hus, né, John Hus, que questionam a autoridade papal. Olha só, uma coisa impensável antes. Agora, o homem não só intelectualizado, mas de fato com capacidade de criticar, começa a comparar, a referenciar aquilo que se diz ou com a palavra, entendendo que havia ou não uma conciliação e não havendo a reação. E a escolha dos reformadores foi o quê? Que a Bíblia é a única autoridade. A gente precisa é, voltar à palavra de Deus. Essa é o que a reforma faz, essa revolução, né? É claro que o Renascimento, o homem, né, sendo reconhecido como alguém capaz de entender, de não somente ser dominado por quem se declara o entendido das coisas, isso contribui para a crítica. E crítica é necessária quando você lida com questões totalmente incompatíveis com a base da sua fé, que é a palavra de Deus. Isso é importante hoje, né? Será que hoje nós não estamos vivendo determinadas ditaduras religiosas? A gente vive isso. Agora, a palavra de Deus nos liberta. A gente é preso, às vezes, a muitos modismos, pregações assim, totalmente desprovidas da teologia bíblica, que não tem nada a ver com a palavra de Deus, mas que é o que dá certo, entre aspas. Ou seja, um pragmatismo que perturba a igreja. E nós precisamos ser críticos disso. Mas essa nossa autoridade e capacidade crítica só se dá quando a gente volta para a palavra de Deus e tem a palavra de Deus como autoridade para julgar todas as outras. Ok? A gente vê homens como Erasmo de Roterdão, é, embora um reformador, ele usou, né, ferramentas filológicas, ou seja, o estudo das línguas, né? Ou seja, um homem buscando ferramentas da intelectualidade para fazer com que a palavra de Deus fosse acessível, né? E aí a gente vê a escolástica, que surge como também uma crítica a um movimento até então dominante, mas agora você vê também esse povo, né, esses pré-reformadores criticando a própria escolástica, defendendo uma filosofia em Cristo mais simples e menos cerimonial, como era a igreja. Porque, de alguma forma, o humanismo, o renascimento, né, fez com que o homem se voltasse para as artes. E a igreja teve que se conformar a isso. E isso custa em termos de a igreja ter que ter dinheiro para ter grandes templos, grandes catedrais, a arte exibindo, né? A arte exibida como instrumento da fé. Custava, e a igreja tinha que arrecadar. E para arrecadar, a igreja inventava uma série de coisas que não tinha nada a ver com a palavra de Deus, que a gente vai ver mais à frente, mas para dar condições econômicas dela sobreviver a essa nova forma de pensar. E aí você vê
né? Homens como Erasmo e Roterdão, ele defendendo a simplicidade, né? Como Paulo lá, né? Primeira, segundo aos Coríntios 11:3, menos cerimonial, coisa simples. A igreja às vezes está presa, né, a embaraços da vida moderna, imposições que mais atrapalham do que contribuem. É como a gente vê naquele livro, né? A treliça e a videira, né? A gente às vezes dá mais atenção à treliça do que à videira, né? Então, a gente observa que a pré-reforma vai preparando um terreno teológico, social, para que lá na frente, né, Lutero confrontasse diretamente os dogmas e as práticas da igreja, focando nos pilares que a gente já conhece, ok? Então, se a gente pode fazer, digamos assim, um resumo, né, dessa evolução, alta Idade Média, né, já ali a gente partindo da patrística de Agostinho, indo para as sumas, né, teológicas, ou no período da escolástica do Tomás de Aquino, até a pré-reforma, que é um movimento de crítica, mas sendo muito influenciado pelo Renascimento, mesmo desde o Renascimento lá de Carlos Magno, né, que vai começando, e até o ápice, né, do Renascimento que a gente conhece, clássico, né, em que a capacidade de o homem observar as coisas e reagir a elas, né, do ponto de vista da capacidade humana, humanismo, antropocentrismo, né, mas isso sendo utilizado para criticar aquilo que a igreja de então, na verdade, não expressava como verdade teológica, ou seja, bíblica, ok? Então, esta, digamos, evolução complexa, como a gente falou aqui, demonstra uma passagem da autoridade intelectual inquestionável para um debate. Antigamente não se questionava a igreja, mas agora há um debate. E, finalmente, um questionamento da própria igreja, da estrutura eclesiástica, o que vai resultar na reforma. Então, o renascimento que a gente vê aí entre os séculos, né, 14 e 16, foi um movimento cultural e artístico europeu que marcou essa transição da Idade Média para a Idade Moderna, que vai ser, muito provavelmente, História do Pensamento Cristão 2, resgatando valores lá dos clássicos greco-romanos. Enquanto a Idade Média era teocêntrica, a igreja, né, cuidando de tudo, Deus no centro, o Renascimento trouxe o antropocentrismo, o homem no centro, valorizando a razão, o humanismo e a ciência. A gente não está defendendo isso aqui, mas está dizendo como isso contribuiu para a crítica, não é? Então, quando a gente quer fazer relacionar, né, esse movimento, esse despertar, né, que o Renascimento traz, e como isso tem a ver com a pré-reforma, a gente vê que uma coisa acaba complementando a outra do ponto de vista intelectual, né, produzindo a capacidade crítica, a capacidade de criticar a igreja. Não bastava você simplesmente criticar sem saber, buscar uma autoridade, né? E quando o homem é capaz de debater e questionar, mas isso porque o homem se tornou alguém capaz intelectualmente, isso contribui para essa transição. Enquanto o Renascimento ele focou, né, na cultura e ciência, isso foi muito importante para o surgimento, né, da ciência, o resgate da filosofia, né, mais clássica,
as universidades, né, que vão surgindo, a pré-reforma, isso é importante, aplicava essa nova mentalidade ao campo teológico. Não é que os reformadores concordavam com, né, as bases do humanismo, do antropocentrismo, mas usaram essa capacidade, esse despertar que esse movimento trouxe para essa reação, né, da mentalidade teológica e que culmina com, opa, o que é isso aí que a igreja está sendo? Ok? Em relação à Bíblia, por exemplo, os humanistas, renascentistas, eles promoveram o estudo das línguas clássicas. É lógico que isso é importante. Grego e hebraico. Isso permitiu que os pré-reformadores, John Hus, John Wycliffe, traduzissem, analisassem as escrituras diretamente. Eles foram influenciados pelo Renascimento, sem depender do Jerônimo, né? A Vulgata Latina oficial da Igreja. Espírito crítico. O Renascimento incentivou o questionamento de tradições medievais. A igreja, ela foi institucionalizada lá atrás, e ela se tornou uma estrutura pesada e que para ser algo equiparado à estrutura, por exemplo, do Império Romano, né, um cardeal nada mais é do que equiparado a um general romano. O Constantino ele fez isso, ele pegou a estrutura do exército e pronto, criou a estrutura para a igreja. E para ela dar, digamos, razão ao porquê de aquela estrutura existir, ela tinha que inventar. Então, alegorizava muito os textos da palavra de Deus. Isso, com o tempo, se tornou. O Renascimento fez com que isso tudo ficasse sendo alguma coisa questionável. Então, esse ceticismo, ele foi absorvido, né? Essa descredenciamento que o humanismo, né, vai trazer essa capacidade crítica do que a igreja vinha fazendo, certo? Influencia os pré-reformadores. E eles vão começar a se levantar, né? Como, por exemplo, a crítica à venda das indulgências. É o antropocentrismo, capacidade humana, né, sendo valorizada, ele influencia, né, essa relação que o homem pode ter diretamente com Deus. E aí reduzindo essa mediação sacerdotal rígida da época, a invenção da imprensa, isso é muito importante, né, entre o Renascimento com a Reforma, esses pontos de conexão aí, foi fundamental, né, a invenção da imprensa pelo Gutenberg, porque permitiu que obras dos humanistas e os textos sagrados traduzidos circulassem rapidamente. E o clero passou a não ter, portanto, esse controle, né? Então a gente vê o Renascimento e pré-reforma. Renascimento, renovar as artes, letras e ciências. Reforma, reformar a doutrina e moral cristã. A base, cultura. A base do pensamento, do movimento renascentista, cultura greco-romana, razão. A base da pré-reforma, textos da palavra de Deus. Visão do homem, renascimento, antropocentrismo. Pré-reforma, indivíduo com acesso direto ao sagrado, ok? Então, a gente pode dizer que o Renascimento ele fornece ferramentas intelectuais, estudo crítico para o estudo das línguas, né, e técnicas para que essa contestação religiosa se tornasse viável, popular, até a Idade Moderna, ok? Resumindo, então, se é que isso é possível, a trajetória da evolução do pensamento cristão nesse período da história medieval foi marcada pela passagem da escolástica, fé e razão unidas, para o nominalismo, né, escola tardia, separação, fé e razão, que a gente já deu algumas duas aulas passadas, e o humanismo renascentista, resgate das fontes, resultando na pré-reforma, se é que isso pode
A gente pode montar isso aí como se fosse uma sentença, como se fosse, digamos assim, uma fórmula matemática, né? É mais ou menos isso aí, ok? Para a gente tentar entender essa transição toda aí do pensamento cristão, certo? Antes de Lutero, né, a gente vai falar um pouco mais adiante, figuras importantes que a gente já citou aqui, que se levantaram contra as questões aí da autoridade papal, corrupção da igreja, e a necessidade de se basear a fé apenas nas escrituras, né, são o que caracterizou esses homens, né, como John Wycliffe, certo? E sofreram, né? Morreram por causa disso, né? Defendeu que a Bíblia era a única autoridade para o cristão. Hoje a gente fala essas coisas, naquele tempo morria, se você falasse isso, morreram, né? Seguidor das ideias do Wycliffe, o John Huss criticou a venda das indulgências, né? E a corrupção da igreja, como fez o Wycliffe, né? E foi depois executado. Ok? Savonarola, também uma pessoa importante, né? Prega contra a corrupção, né? Da igreja, né? Na sua sede ali, né? É, também um pré-reformador. Ok, vocês me perdoem aí, eu estou um pouco cansado. Às vezes a mente desacelera, atrapalha-se um pouquinho, mas a gente vai prosseguindo assim, ok? Nesse período aí da minha viagem aí. E peço que vocês, ao lembrarem de nós, orem para que Deus nos dê capacidade. Tendo dúvidas aí, alguma coisa que de repente foi atropelada nessas aulas gravadas, que também não são ideais para mim, vocês me procurem no privado e a gente vai conversando, tá bom? Deus abençoe vocês e agora, no tempinho que resta, eu até passei um pouco do que eu previa, mas fica um exercício de fixação daquilo que a gente falou hoje, sendo aí, no caso, a Suma Teológica de Tomás de Aquino. Um abraço.